Vocês são muito bem-vindos aqui. Boa noite. Boa noite, família. Saudade. Pode se sentar, por favor. Quem são os convidados aqui? É o teu coisa. Quem são os convidados hoje aqui? Primeira vez? A senhora lá é a primeira vez? Está aqui? Não? Aqui vem pouco, né? Amém? Gente, obrigado. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Mas muita alegria. Sabe por quê? Que Deus tem feito um renovo na vida de muita gente. Deus tem transformado a vida de muitas pessoas. O Espírito Santo tem manifestado com poder e autoridade. O Espírito Santo está no meio de nós, amém? E ele nos usa assim como pode usar cada um de vocês. E se vocês crerem, farão coisas muito maiores do que eu faço. Assim disse Jesus. Amém? Depende só de você se entregar, você querer, você ser este canal. Né? Mas para isso ser agradável a Deus, é necessário fé. Porque crer baseado em evidências, qualquer um crê. Agora, agir agradando a Deus necessita de fé. E fé em Deus. Fé de Deus. E esse é o ponto da loucura. Esse é o ponto que a humanidade, que o homem racional fala que beira a insanidade. Mas a fé não é racional. A fé é o firme firmamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Fé é ter certeza de que algo vai acontecer para a honra e glória do Senhor, mas você não sabe o como isso vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Então é com muita alegria hoje que eu chamo o preletor da noite. Aleluia! É com muita alegria que eu chamo um homem que demonstrou para nós, para os seus e para ele mesmo que a fé é real. Deus vem testando o coração de muitos há muito tempo. Deus vem colocando palavras para alimentar a fé de muitos há muito tempo. Acontece que alguns rejeitam a palavra. É como se fosse a semente jogada à margem do caminho. Mas alguns são como terreno fértil. Recebem a palavra e ainda que não sabem como, resolve obedecer. Resolve arar o solo. Resolve trabalhar e cultivar o solo. E quando você trabalha, cultiva o solo que Deus te deu, quando você semeia a semente que Deus te deu, o crescimento Deus provê. E a colheita é inevitável. Vocês estão entendendo? Então é com muita alegria hoje que eu trago aqui Felipe. Segue. Eu estou feliz porque a gente combinou de ensaiar essa música e eles ensaiaram. Obrigado, louvor. Se quiserem levantar para ir ali um pouquinho, depois voltem, tá? Por favor. Pessoal, boa noite. A paz. Shalom. Deus chama os improváveis. Não é, pastor? É isso
Obrigado. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência onde eu pude ajudar alguém, mas para ajudar esse alguém bateu na minha porta e disse assim, olha, eu precisava de um dinheiro emprestado, e preciso de um dinheiro emprestado com urgência, porque preciso mudar de casa, minha casa está com problema, fui despejado da minha casa e preciso de ajuda. E eu olhei para aquela situação e pensei assim, como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Então vou orar por isso e pedir orientação de como eu posso ajudar essa pessoa. Então eu orei e Deus me deu uma ideia. Pergunta para ele no que ele é bom. E eu um dia convidei ele para vir no culto, num culto de quarta-feira, como esse aqui. E no fim do culto, eu olhei para ele e perguntei assim, no que você é bom? Você é bom nisso, nisso, nisso? Ele olhou para mim, sem hesitar, e disse assim, eu sou muito bom nisso. Então tá bom, então amanhã nós vamos conversar. E eu peguei, chamei ele para conversar e disse para ele assim, olha, eu tenho tal trabalho para você. Então, a minha resposta para ti é que eu não vou te ajudar com o dinheiro que você me pediu emprestado. Mas a empresa precisa contratar uma pessoa para fazer esse trabalho. Você aceita o desafio e nós te pagamos o montante que você precisa para resolver a sua casa? Ele disse que sim. E ele fez um excelente trabalho. Existe uma expressão muito comum no Brasil, que a gente usa quase que como uma gíria, que diz assim, botar fé. Alguém já ouviu falar nessa expressão ou não? Brasileiro com certeza. Botei fé nesse menino. Botei fé. Botei fé, confiei no que ele disse, confiei naquilo. Achei que valia a pena botar fé nele. E a gente bota fé em muita gente, em muitas coisas, em muitas situações. É ou não é verdade? Então, a maior parte de nós coloca fé, e a gente não combinou sobre esse assunto, apesar de a gente ter falado sobre isso nos últimos dias todos, mas se vocês pararem para reparar, Deus é tão maravilhoso que desde o momento que nós começamos o culto de hoje, tudo está caminhando para fé. É ou não é verdade? E todos nós colocamos fé em alguma coisa, em alguém. Às vezes nós colocamos fé na nossa esposa, às vezes nós colocamos fé no nosso marido, às vezes nós colocamos fé no nosso amigo, no nosso colega de trabalho, é ou não é? A gente coloca fé em pessoas normalmente. Agora, por que a gente coloca fé em alguém? Me ajuda aí. O que faz com que eu, pessoa, eu, Felipe, diga assim, não, eu boto fé no Matias? Me ajuda aí, por favor. Vamos fazer diferente isso aqui hoje. O que faz com que eu ponha fé em alguém? Confiança. O que mais? Aparência. O que mais? Amor. Credibilidade. Credibilidade quer dizer o quê? Quer dizer que ele cumpre o que ele diz. Por cumprir o que ele diz, normalmente eu ponho fé nele. É ou não é? O pastor mencionou aqui agora algo muito importante. Eu ponho fé em alguém, certo? Mas o que é a fé? Porque nós falamos em pôr a fé, e eu digo, eu ponho minha fé no Matias. Mas a minha fé no Matias é confiar nele, é ter o quê? Credibilidade, né? A pessoa tem credibilidade comigo e eu ponho fé nele, de que ele vai cumprir o que ele diz. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre fé? O que é a definição de fé? Vamos ler juntos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que isso quer dizer? O firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera que você consiga respirar? Sim ou sim? Sim, né? Porque senão nós todos morríamos, como é óbvio. Então, talvez o que eu vá falar aqui hoje pareça um pouco raso para algumas pessoas. Porém, eu estava vindo para cá agora, e no meu carro eu estava orando e pedindo a Deus para me guiar hoje. E tem cristão novo que tem pouca fé. Mas tem cristão velho entre nós que está com pouca fé, que está com a fé abalada.
E pior do que isso, está com medo de praticar a fé. Eu tenho aí o fundamento de que eu espero que respiro, certo? É uma verdade, eu quero respirar. Mas eu vejo o ar que eu respiro? Não vejo o ar que eu respiro. Mas mesmo assim, na coisa que eu não vejo, eu tenho certeza que ela vai acontecer. Ela vai entrar no meu pulmão e vai me deixar vivo. Certo ou certo? Então, assim, para algumas pessoas falar de fé é mais fácil do que outras. E normalmente falar de fé é mais fácil para aqueles que têm o quê? Experiência com a fé. Quem aqui já teve experiência de fé? Verdadeiras experiências de fé? Só posso dizer para vocês uma coisa. Imagina confiar em alguém. Lembra que nós falamos que tem a ver com credibilidade, tem a ver com amor, tem a ver com confiança, né? Imagina pôr fé em alguém e esse alguém não poder mentir. Seria interessante, né? Já pensou olhar para o Luiz e dizer assim, não, tudo que o Luiz me falar vai ser verdade. Ele não tem como mentir. Seria uma coisa impressionante, é ou não é? Agora, nós temos que entender uma coisa que Deus quer de nós no que diz respeito à fé. Quando alguém nos agrada, a gente gosta ou não gosta de agradar esse alguém? Normal, né? Se alguém me agrada, eu gosto de agradar esse alguém. E sabe que Deus fala para nós sobre isso? Hebreus 11:6, por favor. Tem uma coisa que se a gente não tiver, nós não conseguimos agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha como é forte isso. Eu fui o curioso, filho do meu sacerdote, fui pesquisar esse versículo hoje, né? E fui atrás daquela palavra impossível, porque em algumas traduções não vem como impossível, vem com outras traduções que são palavras menos pesadas do que o impossível, porque se alguma coisa é impossível, quer dizer que não há possibilidade de. Concordam comigo? Então, pensa bem, a palavra impossível no original, eu não sei pronunciar ela, tá? Mas a tradução é ausência de possibilidade. É impossível. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que lembramos-nos que é impossível agradar a Deus sem fé. Viu? Viu? Agora, a pergunta que eu tenho para nós, todos nós, é: nós temos fé? Quando eu perguntei agora há pouco para todos nós, se todos nós já tínhamos vivido experiências de fé, nem todo mundo levantou a mão. O que só me confirma o que Deus me falou há 1 hora atrás. Porque se temos pessoas aqui na família que não viveram experiências de fé, esse é o motivo para hoje todas as palavras estarem sendo direcionadas para a fé. Porque assim, é muito fácil acreditar e ter fé quando tudo vai bem. É ou não é? Vou ter fé no Ezequiel que ele vai acertar todos os solos de guitarra. Mas é muito fácil ter fé quando tudo vai bem. É muito fácil ter fé quando eu estou com a conta bancária cheia de dinheiro. É muito fácil ter fé quando eu estou com saúde perfeita. É muito fácil ter fé quando todos os meus planos estão a ser concretizados. É ou não é? Mas aí quando começa a ter problema, como é que fica? Quando a gente começa a ter essa insegurança, quando a gente começa a ter essa incerteza, quando a gente começa a ter essa sensação de angústia, como é que fica a nossa fé? Abalada. Muitas vezes fica abalada.
Eu sou empresário, né? Eu sou empresário, nós trabalhamos no setor da saúde e no setor da tecnologia. E nós temos algumas empresas que operam no país já desde 2012. E passamos por muitas crises durante esses anos, porque Angola passou por muitas crises nesses anos. Temos pessoas aqui que, não me deixam mentir, trabalham na nossa estrutura. E dentro desse ecossistema de empresas, existem anos melhores e anos piores. Só que os últimos meses têm se mostrado talvez os piores 6 a 8 meses da nossa história a nível de empresa. Tudo que podia dar de errado de recebimento de clientes começou a acontecer. Nós tínhamos e temos clientes que não nos pagam há 12 meses. Já pensou o que é você trabalhar todos os meses, esperando o seu salário no fim do mês, e vira o mês, aquela pessoa não te paga. E vira o outro mês, aquela pessoa não te paga. E vira, e vira, e vira. Está um ano sem receber o salário. Alguém aqui já imaginou ficar um ano sem receber salário? É quase impossível, né? Porque se você depende do dinheiro para conseguir pagar suas contas, o que é óbvio, já pensou se de repente o dinheiro para de entrar? É um caos. Imagina isso numa empresa que tem que pagar para ir 100 funcionários. É no mínimo difícil. Mas daí Deus pega e diz assim, Deus começa a pôr homens e mulheres de Deus na nossa vida. Vou dar um testemunho particular. Deus começou a pôr homens e mulheres de Deus na nossa vida para ser boca dele. Alguns, eu sou extremamente grato por estarem aqui hoje. E esses homens e mulheres de Deus começaram a liberar palavras na nossa vida sobre situações que iriam se destravar. E daí a gente olhava assim, não tem como se destravar. O governador não assinou no contrato. Não tem como se destravar. O cliente faliu. Como é que ele vai me pagar? Não tem como se destravar, porque lá dentro daquele cliente nós temos um inimigo que impede a gente de avançar. E Deus continuava fielmente liberando palavras sobre o que aconteceria. E daí o que acontecia? O que nós tínhamos nas mãos? Eu, os nossos sócios. Orar. E daí a gente ligava desesperado para os nossos sacerdotes e falava assim, pastor Adriano, não tem dinheiro para pagar salário. Semana que vem a gente quebra. E milagrosamente no dia seguinte alguma coisa acontecia. Uma fatura era paga, um cliente fazia uma venda nova, aceitava uma proposta nova. E isso ia acontecendo com muita frequência e veio acontecendo nos últimos meses todos, desde o final do ano passado. Isso veio acontecendo, veio acontecendo, veio acontecendo. E a gente falava assim, ok, Deus, obrigado, mas ainda não resolve o problema. Eu ainda estou fazendo dívidas, eu ainda estou tendo que atrasar fornecedores, eu ainda estou tendo que fazer uma série de coisas que eu não gostaria de fazer. E aí, Deus? E Deus fala, faça prova de mim. Se você é fiel, faça prova de mim. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos falando para Deus, Deus, me ajuda. E Deus foi respondendo, haverá um destravar. Até que chegou num momento onde as coisas todas que estavam impedindo começaram a cair. Começaram a cair, começaram a ser solucionadas, começaram a ser solucionadas. Mas mesmo com todas as coisas solucionadas, faltava uma última etapa. E essa última etapa cai em Angola. Algumas pessoas aqui são recém-chegadas em Angola e talvez não entendam isso, porque no Brasil e em outras geografias é muito diferente de Angola. No Brasil, se existe, por exemplo, um cheque assinado, a pessoa que assinou o cheque vai ser responsabilizada por aquele cheque se ela não pagar. Aqui em Angola não é bem assim. Às vezes aquele cheque pode ficar sem fundo e nada acontece com a pessoa que passou aquele título para pagamento. Então, o que aconteceu? Nesse último fim de semana, no domingo, no momento que eu vim aqui dizimar e primiciar, o pastor Adriano, impondo as mãos sobre mim, orou, mais uma vez para se destravar, mas com uma grande diferença. Protestamos, né? Protestamos, né? Não, reivindicamos.
O pastor reivindicou que aquilo acontecesse. Pesado, né? Quem somos nós para reivindicar alguma coisa a Deus? Mas Deus foi claro em todas as suas palavras, não estava sendo reivindicado algo que não aconteceria. Então o pastor orou reivindicando que aquilo seria destravado. Ontem nós recebemos daquele cliente todas as faturas que estavam atrasadas. Projeta para mim aí Números 23:19, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O que eu acabei de contar para vocês aqui nesse meu testemunho? Ele falou, ele disse, ele prometeu, ele falou e confirmou e cumpriu. Só que do mesmo jeito que ele falou e cumpriu aquilo que ele deu detalhes, que a gente orou e ele deu detalhes, era aquela situação específica. Existem mais um monte de promessas que Deus fez para nós, que já estão feitas. São milhares delas. Nessas promessas ele fala sobre salvação. Elas têm premissas, tá? Tem contrapartidas do nosso lado. Mas elas falam sobre salvação, elas falam sobre saúde, elas falam sobre prosperidade, elas falam sobre paz, elas falam sobre provisão divina. Elas estão disponíveis, Deus já falou. Então, se Deus já falou, por que a gente não consegue acessar isso aí? Qual é a moeda de troca? Qual é a chave? Sabe o que eu estou percebendo? E aqui eu digo com muito temor a Deus. Nós temos muita gente dentro de casa que está sofrendo e não está pedindo direito. E eu estou dizendo isso porque eu tenho visto pessoas do meu círculo que pertencem à família, muitas vezes sofrem e não estão pedindo. O que está te impedindo de pedir oração? Sério, para pensar, o que está te impedindo de pedir oração? Porque eu estou vendo gente que tem dor aqui, dor ali, e fica quietinho, sentadinho na cadeira. Peraí, se a gente acredita nesse Deus, nesse mesmo Deus que cumpre tudo isso, que não é homem para mentir, que confirma suas palavras, que o que fala confirma, como é que a gente não pede então para esse Deus que já disse que se a gente pedir, ele vai atender? A gente precisa lembrar que milagres precisam ser provocados. O pastor fala muito sobre isso. Milagres precisam ser provocados. Por que a gente não está provocando? Por que a gente está com medo? Vem uma palavra muito forte para mim, medo. Por que tem medo de pedir? Talvez algumas pessoas não se achem dignos de receber, não sei. Mas por que a gente tem medo, gente? A gente está tendo a oportunidade hoje aqui de sair dessa noite com a nossa fé renovada. Louvor, volta para cá. Amém. A gente precisa renovar a nossa mente, pessoal. A gente precisa entender que Deus deu um manual de instrução para a gente e mostrou para a gente como fazer um monte de coisa. Tudo que a gente precisa fazer. E uma das coisas que ele diz é que a gente deve renovar a nossa mente. A gente deve nos transformar pela renovação da nossa mente.
Eu navegarei. Tem que ligar a guitarra lá? Aqui. Aqui a gente traz a palavra, ajuda no som. Eu quero convidar vocês todos para que nós possamos orar juntos. E quem quiser, levante-se e vamos orar para que a nossa fé seja aumentada. Para que a gente consiga destravar tudo aquilo que está travando a nossa fé. Tudo aquilo que está dentro de nós, ao redor de nós, ou nas pessoas ao nosso redor, que está impedindo a nossa fé de acontecer. Vamos orar junto? Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder nessa noite aqui nessa casa, Pai. Oh, Jesus. Pai, nós sabemos que tem pessoas aqui, o Senhor tem mostrado para nós que tem pessoas aqui que precisam ter a sua fé renovada, Pai. Talvez essas pessoas precisam ver com seus próprios olhos manifestações de poder. Talvez algumas dessas pessoas precisam ter o seu coração tocado, Pai. Oh, Jesus, então eu te peço, tu sabes quem são essas pessoas. Pai, toca o coração de cada um aqui hoje, Deus. Toca o coração de cada um aqui hoje que precisa ter a sua fé renovada, Senhor. Oh, Pai. Oh, o oceano do Espírito e aí adorarei. Ao texto Shabaragabassa Sharabagarabassa Xereregeberegebesse Xeregebebebe Bassa Xeregeregabassa Xereregabagabassa Xereregebebe. Permita-se navegar nesse oceano do Espírito. Permita que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Esse medo que está no coração, ao Deus do meu amor. Agradece ele, manda ele embora. Espírito, o Espírito Santo. Oh, Jesus. Pai, desce de novo sobre a tua igreja hoje, Pai. Oh, Jesus, toca cada um dos corações que precisam ser tocados, Pai. Renova a fé de cada pessoa aqui hoje, Jesus. Pai, que cada pessoa hoje sinta, Pai, a tua presença. Que cada pessoa consiga se lembrar de atos de fé, Pai. Que cada pessoa possa praticar atos de fé a partir de hoje, Pai. Que a fé seja a moeda de troca dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Que a moeda de troca esteja clara na cabeça de cada uma das pessoas. Para que as pessoas saibam que é impossível agradar a Deus sem fé. Para que cada um de nós, a partir de hoje, consiga saber, ter a clareza do seu dia a dia, que não pode levantar da sua cama, sem pedir para que o Espírito Santo ande consigo, sem pedir que o Espírito Santo... Ai, Deus! Achabaragabassachere. Tem medo, Pai, medo, preciso da ajuda. É medo, tem medo de uma coisa. Pessoas que têm medo de serem de pai, de mãe, tanto alguém que tem medo que o último recurso dela, Deus negue o pedido dela. Então ajuda aí, pode falar. Ajuda aí, vem cá, vem cá. Mas o medo vem da rejeição. Por muitas vezes você pediu e houve não. Você pediu e a resposta
resposta foi não, você pedia, teu pai dizia não, você pedia, tua mãe dizia não, você pedia emprego, teu pai, as pessoas diziam não, as pessoas diziam que não ia dar certo, você dizia que ia algo, as pessoas diziam não, e não foi te limitando. E o último recurso que você tem é Deus. E você tem medo que o seu pedido seja rejeitado por Deus. Amém! Por isso você tem medo de pedir para Deus. Mas Deus manda te dizer nessa noite: eu sou o eu sou. Eu sou aquele que pode tudo. Eu sou aquele que tem tudo que você precisa. O eu sou manda dizer para você nessa noite: o eu sou tem tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, levante a mão para você que tem sentido para você essa palavra de rejeição. Esse medo de pedir e receber o não do Pai. Em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso hoje de uma vez. Pastora de igreja, pastora, profeta, pastora. Em nome de Jesus. Nós vamos destruir esse medo da sua vida hoje. Nós vamos arrancar esse medo da sua vida para que você possa andar em fé. Para que você possa andar na certeza de que Deus vai fazer, ainda que você não saiba como. Para que você possa andar na certeza de que Deus provê, de que Deus é galardoador, de que Deus diz sim. A palavra de Deus diz: você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, então tudo que pedires em meu nome, todo será concedido. Então, nós vamos arrancar esse medo, porque o medo é inimigo da fé. O medo impede que você entre em fé. Medo é o ambiente que dispõe, é o ambiente que te transforma. Em nome de Jesus, se você quer perder o medo de uma vez por todas, se levantou a mão e ele na frente, nós vamos quebrar isso na sua vida. Venha, Deus vai quebrar isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Deus é bom o tempo todo. Até quando Ele precisa mostrar para a gente que a gente precisa aumentar a nossa fé, Deus é bom. Até para mostrar para a gente que, olha, os meus filhos precisam lembrar que precisam ter fé em mim. Para me agradar, precisa ter fé em mim. Obrigado, tá? Só para os que não sabem, essa é a primeira vez que eu trago a palavra assim dessa forma. Deus é bom. Deus é bom, porque eu não tinha a menor ideia de o que fazer. Primeiras mulheres. Pessoal, nós aprendemos nessa casa que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Por isso, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, a sua primícia. A pastora Dani está vindo lá de trás com os envelopes. Quem quer fazer uma transferência tem o IBAN no envelope. Quem quer... Pastor, por gentileza, põe na tela também. Talvez alguma pessoa queira usar uma de caixa express para fazer uma oferta. Nessa casa nós praticamos primícias e dízimos. Lembra que eu falei que semana passada, quando eu primiciei e dizimei, houve uma reivindicação sobre algo? Sim. E durante essa semana, 2 dias depois, aquilo foi destravado? Isso é só para reiterar o quão maluco é o poder disso aqui. E essa maluquice se chama o quê? Fé. Então vamos sair daqui com mais fé do que a gente entrou.
Dale. Eu tô sem indicador, nem sei o que eu tô fazendo.